Bora falar sobre indução de trabalho de parto? Como assim indução? Isso mesmo, porque parece quando a gente fala que tudo vai acontecer perfeitamente, que geralmente é o que acontece sim, né? Que a gente tem pródromos, fase latente, fase ativa, transição, se possível, nasceu, colo, placenta, fechou. Mas alguns casos vão precisar de uma indução de trabalho de parto. E por que a gente vai precisar de indução de trabalho de parto? Quando a indução de trabalho de parto ela é necessária? Quando estar dentro da barriga traz mais riscos do que estar aqui fora. Como assim? Aquele bebê que é restrito ou aquele bebê que está grande demais, tem uma macrosomia. Quando essa mulher tem algumas patologias ou desenvolveu algumas patologias durante a gravidez, como assim? Uma pressão alta, um diabetes, né? Que pode trazer esse comprometimento fetal. Quando a gente tem muito líquido, quando a gente tem gestação de gemelar, porque pode ser que progrida naturalmente, mas pode ser que em determinada idade gestacional os riscos para aqueles bebês estarem dentro da barriga supera o risco dele estar aqui fora, né? Então, quando a gente pensa numa indução, a gente tem que pensar em riscos e benefícios. A gente só pensa na indução quando o risco de manter essa gestação supera o benefício, tá? Então, o risco de ficar dentro, o bebê dentro, ou essa mulher se manter grávida é muito maior do que o benefício dela parir naquele momento, naquela determinada idade gestacional, tá? Então, pensando em indução, o que a gente precisa pensar primeiro? O colo do nosso útero, né? Deixa eu pegar um útero para vocês. Então, vamos falar desse colo do útero, né? Eu preciso, na indução, ter uma mudança do colo do útero. O que é isso? O colo do útero que é grosso, firme, ele precisa ficar fino, amolecido e ir apagando aos poucos. Então, aqui, ó, eu tenho um colo do útero que ele é firme, que ele é grosso, que eu não tenho nem dilatação. Tem uma abertura? Tenho, porque todo colo do útero tem abertura, até porque sai menstruação. Em algum momento o menino chegou lá em cima, né? Esse colo do útero, ele vai, ó, afinando. Ele vai ficando mais, ó, fininho, né? Então, aqui eu já começo a ter uma dilatação. Aqui, quando a cabeça do bebê vai forçando, esse colo que é, ó, bem grosso, ele começa a ficar cada vez mais fino, mais molinho, mais fininho, até a gente não sentir mais. Porque com a pressão da cabeça naquele colo, é como se fosse um capuz. Como se eu estivesse colocando a blusa aqui. Tô vestindo a blusa, tô vestindo. Não é que a minha blusa desapareceu, é que a blusa ficou onde deveria. Então, a cabeça ultrapassa o colo do útero e à medida que esse neném vai descendo, em algum momento ele vai chegar aqui na vagina, né? Então, na indução a gente quer isso, que esse colo, ele que é grosso, firme, né? E duro, ele fique fino, mole e se apague, né? Então vamos lá. O nosso útero, né? Ele tá lá dentro, mas tem uma partezinha que tá aqui fora, que é o colo do útero. O colo do nosso útero, ele é duro. Como assim ele é duro? Ele é duro, ele precisa ser duro, ele é firme. É para manter o bebê lá dentro preso, né? É para manter o bebê lá dentro por 9 meses. Se a gente tem um colo curto, se a gente tem um colo mole, se a gente tem um colo frágil, e a gente tem perdas ou nascimentos prematuros desses nenéns, né? Então, o colo do útero ele precisa ser duro. E fora da gravidez, né? A mulher que não está gestante ou até uma gestação mais inicial, ele tem a consistência do nariz da gente, é mais durinho. E durante o trabalho de parto, ele vai ficando molinho, fininho e parece a consistência da parte interna da bochecha. Quando você pega no nariz e passa a língua dentro da bochecha, ou toca na bochecha, você percebe que a sensação é totalmente diferente.
A bochecha, ela é molinha, ela é fininha, né? E ele também, ele é grosso, bem grosso. E ele vai, ó, afinando, afinando, afinando até não ser sentido, né? Que é quando a gente fala que tá totalmente apagado ou 90% apagado, que é isso, ele tá tão fino que parece uma membraninha, uma folhinha de papel de tão fininho que ele tá. E quando a gente pensar em indução, é nisso que a gente precisa pensar. A gente precisa que esse colo do útero, que é grosso, que é firme, né, que tem uma consistência mais rígida, ele amoleça, ele afine e ele apague, tá? E por isso que eu falei, dilatação é o menor dos problemas. Porque quando a gente toca, a gente não toca para ver só a dilatação, a gente toca para tentar entender e para saber a consistência desse colo do útero. E o que é que a gente pode fazer nessa indução? Quais são os métodos de indução que existem que vão me ajudar a ter um colo fino, mole, apagado, para que esse neném ele chegue? Então, a gente tem métodos naturais. Como assim? São métodos que você pode comprar na farmácia e que podem te ajudar nessa modificação ali do colo, né? Que a gente está falando em apagamento, em amolecimento, em ficar um colo mais fino, mais mole, não é isso? Então a gente vai ter a prímula, a gente tem chás, a gente tem tâmara, tem o namorar, né? Porque o sêmen tem prostaglandinas, tem o óleo de rícino. Esse aí tem que ter um alerta, você não pode usar a qualquer momento, tá? Ele é para dar contração. Antes de ter contração, você precisa ter um colo molinho, ok?